Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Yahvé disse a Samuel: Até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Samuel disse: Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e me matará. Mas Yahvé replicou: Levarás contigo uma ovelha e dirás: Vim para sacrificar a Yahvé. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: Que tua vinda seja de paz. Samuel disse: Paz sobre vós. É para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: Certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. Mas Yahvé disse a Samuel: Não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha o coração. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Também não foi este que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse: Também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou: A nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: Manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: Levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um mau espírito procedente de Yahvé o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que o mau espírito vindo de Deus te atormenta. Mande nosso Senhor, e os seus servos que te assistem irão buscar um homem que saiba dedilhar a lira. E quando o mau espírito da parte de Deus te atormentar, ele tocará, e tu te sentirás melhor. Então Saul disse a seus servos: Procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala com discernimento e é de bela aparência, e Yahvé está com ele. Saul despachou logo mensageiros a Jessé com esta ordem: Manda-me o teu filho Davi, que está com o rebanho. Jessé tomou um jumento, pão, um odre de vinho, um cabrito, e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Que Davi fique a meu serviço, porque conquistou a minha admiração. Todas as vezes que o Espírito de Deus o acometia, Davi tomava a lira e tocava. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor e o mau espírito o deixava. Quando Saul errou a primeira vez, Deus falou: Não tenho nada com Saul, não vou deixá-lo como rei, vou arrumar outro. Aí Samuel ficou assim. Mas Deus deu uma outra chance para Saul. E esse fez o quê? Jogou fora a segunda chance que Deus deu. Quando Deus sentenciou a primeira vez,
não tenho mais nada com Saul, é porque ele sabia que Saul ia fazer besteira de novo, que Saul não tinha jeito de conserto. Por isso, Deus dá uma segunda chance para mostrar. Quando eu falei a primeira vez, vocês não acreditaram. Agora estou dando uma segunda chance para Saul, ele não está obedecendo, por isso agora estou confirmando que ele não será mais rei, nem ele, nem a descendência. Porque eu já arrumei uma pessoa segundo o meu coração, e essa pessoa era Davi. Aí ele fala que Davi estava aonde? Apacentando o rebanho, certo? Ah, mas os irmãos odiavam Davi. Não. Davi era jovem, estava com o rebanho, por quê? O rebanho tinha que ter confiança no pastor. O rebanho tinha que confiar no pastor. Então, desde pequeno, a pessoa já era ensinada a cuidar das ovelhas. Não que os irmãos rejeitassem Davi, nada disso. As pessoas leem uma coisa, entendem o que querem entender e saem falando um monte de bobagem por aí. Davi não era rejeitado pelos irmãos. Davi estava, desde jovem, apacentando o rebanho, para que o rebanho, desde jovem, já se acostumasse com Davi. É uma coisa totalmente diferente. Capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale do Terebinto e se puseram em ordem de batalha diante dos filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu do acampamento filisteu um grande guerreiro, chamava-se Golias de Gate. A sua estatura era de 6 côvados e 1 palmo. Cobria a cabeça com um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas que pesava 5.000 siclos de bronze, e trazia as pernas protegidas por perneiras de bronze, e um escudo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como uma travessa de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. À sua frente marchava o escudeiro. Estacou perante as linhas de Israel e gritou: Por que saístes para travar batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele competir comigo. Se me dominar e me ferir, seremos vossos escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Disse ainda o filisteu: Hoje lanço um desafio às fileiras de Israel. Dai-me um homem para que combatamos juntos. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram consternados e tiveram muito medo. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. No tempo de Saul, este homem era já velho e considerado entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido embora, tinham seguido Saul para a guerra. Os 3 filhos que estavam na guerra se chamavam Eliabe, o mais velho, o segundo Aminadab e o terceiro Sama. Davi era o mais jovem e os 3 mais velhos tinham seguido Saul. Davi ia e vinha do serviço de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. O filisteu se aproximava pela manhã e à tarde, e assim se apresentou durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te que leves aos teus irmãos esta vasilha de grão tostado e estes 10 pães. Vai rápido ao acampamento, levá-los aos teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo, oferece-os ao chefe de 1000. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles um soldo. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale do Terebinto, em guerra com os filisteus. Davi levantou-se de madrugada, deixou o rebanho com um vigia, apanhou suas coisas e partiu, como lhe tinha ordenado Jessé. Chegou ao acampamento no instante em que o exército tomava suas posições e lançava o grito de guerra.
Israel e os filisteus entraram em formação, linha contra linha. Davi deixou sua carga nas mãos do bagageiro, correu para a linha de batalha e perguntou aos seus irmãos como iam. Enquanto conversava com eles, o grande guerreiro chamado Golias, o filisteu de Gate, apareceu vindo da linha inimiga e disse as mesmas palavras de antes, e Davi as ouviu. Logo que perceberam o homem, todos os homens de Israel fugiram para longe dele, apavorados. O povo de Israel dizia: Vistes aquele homem que sobe? Sobe para lançar um desafio a Israel. Quem o ferir, o rei o cumulará de riquezas e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam com ele: O que se fará para aquele que abater esse filisteu e afastar a vergonha de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe respondeu o que antes dissera: Assim farão aquele que o ferir. Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu o que dizia ao povo, e Eliabe se indignou contra Davi e disse: Por que afinal desceste? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha? Davi respondeu: Que fiz eu? Por acaso é proibido falar? Davi deixou-o, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Quando o irmão repreende Davi, não é porque ele odiava Davi, ele estava preocupado com Davi. É claro que ele ofendeu um pouco Davi. Eu conheço a tua arrogância, eu conheço a tua insolência, tá? Você veio aqui para quê? Para espiar a guerra? Não, eu vim aqui trazer pão para vocês. E eu ouvi o que esse filisteu incircunciso falou. Puro e simples. E agora nós vamos ver o quê? Como Deus está agindo para que Davi tenha honras e comece a substituir o rei Saul. Davi disse a Saul: Que ninguém perca a coragem por causa dele. O teu servo irá lutar com esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi disse a Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou as linhas do Deus vivo. Davi acrescentou mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua roupa de combate, meteu-lhe na cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Cingiu Davi a espada de Saul sobre a roupa. Davi tentou andar, mas porque nunca tivera aquela experiência, disse a Saul: Não posso andar com isso, porque não estou treinado. Davi se desembaraçou dela. Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e a pôs no seu bornal de pastor, o seu surrão. Depois apanhou a sua funda e avançou contra o filisteu. O filisteu se aproximava cada vez mais de Davi, precedido de seu escudeiro. O filisteu pôs os olhos em Davi e assim que o viu, o menosprezou porque era jovem, era ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi: Sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi retrucou ao filisteu:
Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, venho a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus das linhas de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do acampamento filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda esta assembleia conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor da batalha e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu rapidamente das linhas e correu ao encontro do filisteu. Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra que lançou com a funda e atingiu o filisteu na fronte. A pedra se cravou na sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o filisteu com a funda e a pedra, feriu o filisteu e o matou. Não havia espada nas mãos de Davi. Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que estava morto o seu herói, fugiram. Os homens de Israel e de Judá se levantaram, lançaram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada do vale e até as portas de Acarom. Os cadáveres dos filisteus jaziam pelos caminhos desde Saraim até Gate e Acarom. Então os israelitas voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou para a sua tenda. Quando alguém te desafiar, não se preocupa com altura, distância. Deus está lá, assim como Deus está com você também. Davi, olha, eu venci um leão, eu venci um urso. Porque Davi se preocupava com as ovelhas. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do meu pai. E hoje, um líder espiritual, ele cuida do rebanho de Deus. Por isso, ele tem que ter a estratégia de Deus para vencer o urso, o leão e o gigante. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner respondeu: Tão certo como estares vivo, ó rei, eu o ignoro. Então o rei disse: Informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner o tomou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda na mão a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: Jovem, de quem és filho? Davi respondeu: De teu servo Jessé, o belemita. Aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Saul o reteve naquele mesmo dia e não consentiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi, e também lhe deu a sua roupa, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Quando saía, onde quer que Saul o mandasse, Davi era bem-sucedido, e Saul lhe deu o posto de chefe de guerreiros, e era bem visto por todo o povo e até pelos servos de Saul. Davi passa pelo riacho e pega 5 pedras lisas. Mas não era um gigante? Por que 5 pedras? Nós vamos ver no decorrer da história que Golias tinha mais 4 irmãos. Naquele tempo, como ainda hoje, as pessoas usam a funda. E eles tinham uma pontaria tão certeira que acertavam de longe um fio de cabelo. Davi, pela estratégia de Deus, eu não tenho altura, eu não tenho força. O que eu faço? Eu não vou ao gigante, o gigante vem a mim. Eu lanço a pedra e Deus faz o trabalho da pedra atingir e derrubar o gigante. Eu só tenho o trabalho de erguer uma espada pesada e cortar a cabeça dele.
Tudo estratégia de Deus. Quando Jonatas viu Davi, olha, eu sinto no coração um carinho por Davi como a mim mesmo. O que foi que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, mesmo sem saber, Jonatas já estava cumprindo um mandamento de Jesus. As pessoas usam isso e mais lá na frente, o beijo que Jonatas e Davi deram um ao outro foi um beijo no rosto para deturparem e para fazerem o que querem. Cuidado, Deus está vendo. E assim como ele derrubou o gigante com uma pedra sem ter posto a mão nela, cuidado, porque o poder de Deus te alcança, te abate, te humilha e olha, faz coisas piores, hein?